Mais um vídeo no ar. Gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem, curtissem, compartilhassem, se assim vocês desejarem, né? Passar para alguém que você conhece, que gosta de ouvir histórias. E ao compartilhar e ao curtir, o algoritmo, que é o computador inteligente do YouTube, ele percebe que há um interesse naquele vídeo e que ele eh, traz conteúdo interessante. Aí ele começa a subir os vídeos e a indicá-los às pessoas. Então nós precisamos do seu joinha, seus compartilhamentos, tá certo? Então que você entenda esse recado e possa assim então estar fazendo este pequeno favor ao canal. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre um ginecologista, uma mãe e seu bebê. Que relação haveria entre estes personagens? Saberemos após a vinheta. Uma mãe, seu bebê e um ginecologista. Isso aconteceu no seio da família Barbosa. Então, essa história não é algo que nós lemos em livros ou ouvimos de alguém, nós presenciamos. Uma mãe, após alguns anos sem engravidar, engravida e vai naturalmente a um ginecologista para conversar, para ouvir, porque a criança não mexia como o esperado. A criança era meio preguiçosa para se mexer no ventre. Então a mãe vai procurar esse profissional. E ao chegar, esse profissional conversa pouco, analisa o caso e chega à seguinte conclusão: Mãe, essa criança está morta no seu ventre. E foi um choque para aquela mãe, né? Mas morta? Como assim? Ela está morta, minha senhora. A senhora não percebeu isso ainda? Então eu vou passar-lhe um remédio e a senhora só toma quando chegar em casa. Porque se tomar na rua, a senhora pode ir junto com o bebê. Então o que acontece? A mãe ouve tudo aquilo, faz alguns questionamentos. Se é um bebê, então ainda está vivo, doutor. Ele disse: Não, eu me expressei mal. Não tem mais bebê aí. Isso aí já está morto. Isso aí é um caso perdido. E a mãe sai dali muito triste e chega em casa, vai conversar com a sua sogra, Dona Severina Barbosa, nossa mãe. E Dona Severina faz alguns questionamentos. Primeiro, minha filha, você está sentindo alguma dor? Ela fala: Não. Você está sentindo alguma inconveniência? Também não. Você está sentindo algum sangramento ao ir ao banheiro? Percebe? Ela falou: Também não. Então você precisa marcar outra consulta e conversar e ouvir outro profissional. Então ela marcou a consulta com uma ginecologista. E essa mulher foi enviada por Deus para acalmar o coração dessa mãe e de todos nós da família. Então, o que acontece? A mãe já triste, a família revoltada com aquele médico, inclusive o cunhado que estava junto queria ir conversar com o médico. Aí falaram que não, 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 deixa para lá, Deus toma conta. E realmente, Deus sempre no controle. Foram aquele outro profissional, uma médica, como já falei, e ela ouviu toda a história e fez o seguinte questionamento: de quanto em quanto tempo
esse bebê mexe? E a mãe falou, olha, ele demora às vezes mexer, e às vezes eu penso até que ele não está lá. E a médica falou, vamos examinar. Quando a médica colocou a mão na barriga, a criança mexeu. Aí a médica falou, olha, para um aborto retido, como falara o outro profissional, essa criança está mexendo dentro da normalidade. Fez todos os exames, passou isso, passou aquilo, só que aquele médico, como vocês lembram do início, ele passara um remédio para a mãe tomar e deveria tomar em casa, para não ir junto com o bebê. A médica estava com um ferimento no braço e no interior chama impinge, e eu acredito que há herpes hoje, né? Então o que acontece? Aquela médica pegou uma gota daquele remédio e colocou lá em cima daquele ferimento. E fumaçou, subiu aquela fumaça e a médica falou: olha, iria acontecer o mesmo com o seu bebê. E se você toma todo esse líquido na rua, vocês iriam juntos para o cemitério. E para a glória de Deus, aquela médica usada por Deus, nosso Pai, fez todos os procedimentos, orientou e disse: olha, o bebê vai nascer no prazo previsto. E realmente, o bebê nasceu no prazo previsto e cresceu como toda criança normal. E quem fez o parto foi o médico. Foi o médico que fez o parto, indicado por essa médica que era amigo dela de faculdade. E foi uma benção. Este homem usado por Deus, iluminado por Deus, ele fez esse parto e foi uma maravilha. E para terminar a nossa história, essa criança hoje é mãe de 2 filhos, um casal de crianças, lindos, maravilhosos. Então, para a glória de Deus, meus irmãos e amigos, eu lhes conto isso. É preciso, é preciso ouvir mais de um profissional. E antes de ouvir esses profissionais, confiar que Deus está no controle. O que nós aprendemos com essa história? Que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Ao ouvirmos uma sentença ou uma, um comentário de alguém, devemos procurar outrem para sabermos se realmente aquilo procede. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Então, essa história, ela está mesclada de muita emoção, de muita fé, muita sabedoria, que você possa entender isso, que o controle das nossas vidas está em Deus, não está no que nós pensamos. E a história nos fala claramente da permissão e da vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E as palavras do primeiro médico não se encaixavam em nenhum desses pontos: bondade, agradabilidade e perfeição. E essa mãe confiou, sua sogra teve o seu papel importantíssimo nessa, nesse contexto, e ela a ouviu e fez o que realmente era para ser feito. Então, que Deus nos ajude a entendermos que precisamos investigar os fatos para podermos tomar uma decisão. Que Ele abençoe você e a sua família. E até a próxima, se Ele permitir. Não esqueçam de inscrever-se no canal, curtir e compartilhar.